Olá pessoal, atendendo a pedidos, estamos aqui para falar um pouco sobre o livro do Steven Pinker, que é o Tabula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana, que é um dos blocos do curso de psicobiologia e psicossociologia do nosso bacharelado em biomedicina. Então pessoal, pensando nisso, vou fazer uma série de pequenas videoaulas para colocar inclusive dentro do meu canal Escola de Humanas, para que vocês possam acessar esse conteúdo e não se sentirem tão solitários na leitura do livro. Primeiro, por que a escolha deste livro para compor uma área de estudos dentro do curso de vocês? A biomedicina ela aparece como uma área interdisciplinar entre principalmente as ciências da vida, e aí se destaca a biologia, e as ciências da saúde. E essa interface entre biologia e saúde cria um vasto ramo de possibilidades dentro da área de biomedicina. E a gente, ao estruturar o curso, pensava como a gente pode ter alguns elementos da área de ciências humanas que permitam a comunicação entre a biologia, entre as ciências da vida e as ciências da saúde. E a psicologia evolucionária, as ciências cognitivas, as neurociências, a genética comportamental apareciam como os elementos mais interessantes de permitir essa interface ciências humanas, ciências da vida e ciências da saúde. Então, esse primeiro tópico, a primeira área de estudos nossos, se concentra nisso que a gente chamou de psicobiologia, mas é a área de psicologia tentando fazer uma interface com principalmente as ciências da vida. E a gente pensou da seguinte forma, o nome seria muito complicado elaborar um nome, porque nós não estamos falando só de psicobiologia e psicossociologia, nós estamos falando de genética comportamental, psicologia cognitiva ou ciências cognitivas, psicologia evolucionista, neurociências, então um quantitativo grande de ramos independentes, mas todos buscando uma característica muito interessante de interdisciplinariedade. Mas esse é o foco. O objetivo, digamos, desse primeiro momento, desse primeiro bloco de conteúdos é analisar este livro do Steven Pinker, a Tabula Rasa, mostrando pra gente, e esse é o objetivo central desse momento, que a gente precisa admitir a existência de uma natureza humana. Que existem elementos, particularidades, aptidões, características que nascem conosco, oriundas do genoma humano. Ou seja, nós não somos tábulas rasas, nós não somos bons selvagens, ou nós não podemos fazer uma fragmentação numa ideia, como defendia o cartesianismo, de um fantasma da máquina, uma cisão entre corpo e mente. A ideia deste conteúdo é apresentar para nós uma ligação profunda entre meio, cultura e corpo, genética. Ou seja, nós somos, enquanto seres humanos, produtos do meio ambiente, da cultura, ou seja, dos memes, mas não unicamente deles, formulados ou criados a partir da interação com o meio ambiente e com a cultura. Nós não somos tão iguais assim. Nós nascemos com conteúdos inatos ou com características herdadas geneticamente no nosso corpo, ou seja, nós também somos seres biológicos, orgânicos, e, portanto, produto de diferenças intrínsecas que nascem conosco. A língua, por exemplo, que falamos, e as diferenças étnicas, raciais, elas são produto de questões mais culturais do que genéticas. Agora, os distúrbios neurológicos hereditários, por exemplo, eles são mais genéticos do que culturais. Então não queremos aqui reforçar a linha de dizer que existem mais coisas mais biológicas do que culturais, ou coisas mais culturais do que biológicas. A ideia é justamente a gente tentar criar um justo meio, um equilíbrio
entre essas duas fontes de verdade científica, que é a genética, a biologia e a cultura e o meio. Então nós não somos totalmente produtos nem do nosso biológico e nem somos totalmente produto apenas da cultura, como se nós tivéssemos nascido como tábulas rasas. Então, a maioria dos casos que a gente vai olhar para a realidade, a gente tem, na verdade, uma complexa interação entre a hereditariedade e o ambiente em que vivemos. E a gente tem que tentar provocar isso com o maior equilíbrio possível. Escreve Pinker na sua introdução, no seu prefácio, na página 11. Abre aspas. A cultura é crucial, mas a cultura não poderia existir sem faculdades mentais que permitiriam aos seres humanos criar e aprender a cultura. Então a gente está tentando justamente com isso mostrar para você, aluno do primeiro período de biomedicina, que existe uma interação muito profunda entre biologia e cultura e a arma ou as possibilidades, as ferramentas de interpretar isso estão nas ciências cognitivas, na psicologia cognitiva, na psicologia evolucionista, nas neurociências e na genética comportamental. Tá? A ideia de tábula rasa, a gente vai deixar mais claro como que Locke colocava isso. Mas ela influenciou decisivamente, por exemplo, a maneira como os pais educam seus filhos. Óbvio que o ambiente, a casa, a criação, ela é importante para a educação dos filhos. Só que ela colocou um peso muito grande de responsabilidade para o todo da cultura, para o todo desse ambiente. Existem características, trazidas também geneticamente que vão estar influenciando esse modelo de aprender e esse modelo de educar. Por exemplo, pais que se comunicam bem, que mantêm um diálogo profícuo com os filhos, tenderiam a ter filhos também que também se revelam como bons comunicadores. Lares amáveis, pais amáveis, filhos amáveis. Mas a questão não pode ser entendida apenas como cultural ou colocarmos o peso inteiro na criação. É óbvio que pais amáveis deram muito mais do que um ambiente lar amável para essa criança, mas também cederam os seus genes mais de afabilidade, de amabilidade para essa criança. Então nós temos que pensar no complexo jogo de formulação e estruturação do ser humano. O ser humano não pode ser entendido apenas como biológico. Ou também, ele não pode ser aprendido apenas como produto das relações sociais e ambientais, ou seja, produto da cultura. O ser humano é muito mais do que isso. A ideia de que nós somos seres que nascem sem elementos inatos, ou seja, tábulas rasas, iguais e biologicamente indistintíveis, cria uma falsa ideia de liberdade, como se nós fôssemos responsáveis por todas as escolhas que fazemos e que podemos escolher tudo o que é possível no mundo. Um peso sobre o ambiente e a cultura se estabelece aí de maneira injusta, uma vez que existem estruturas que distinguem aspectos da existência. Então, não é apenas a existência e a condição de viver num mundo que estrutura ou forma quem eu sou, como queriam as filosofias existencialistas da segunda metade do século XX. Não se trata apenas do meu ser que está jogado no mundo, e esse ser jogado no mundo então vive essas possibilidades de destinação. Nós estamos colocando aqui a possibilidade de que nós herdamos geneticamente muito mais do que apenas a cor dos olhos, do que o tamanho do nariz, do que as características físicas, a formatação do tecido estriado cardíaco ou a possibilidade de desenvolver doenças hereditariamente adquiridas. Nós também temos outras possibilidades de herança vindas dos genes, como as nossas aptidões, os temperamentos, ou seja, raízes genéticas do intelecto
e das emoções, dos sentimentos que formulamos dentro de nós. Então, intelectos e emoções, possibilidades e aptidões, né, temperamento e outras tantas características colocam o ser humano na sua complexidade. Óbvio que nós não estamos falando que essa complexidade genética ela é definitora e ela é aquilo que vai marcar como se fosse um determinismo, como se fosse um reducionismo aquilo que o sujeito é. Muito mais do que isso. Nós somos um jogo complexo, formado por essas estruturas, definidos previamente por essas estruturas, e a partir dessas estruturas, com o mundo da cultura, né, com o mundo de vivências sociais, essa cultura então encharca esse solo fértil para o desabrochar de uma estrutura cognitiva, afetiva e intelectual que vai viver e responder a esse meio, a essa sociedade. Então entendemos aqui um importante passo, entendendo que existe uma questão estrutural que ela antecede a compreensão dos fenômenos. Eu vou fazer um vídeo especificamente explicando o que é essa estrutura, dando uma volta em alguns estruturalistas que são negados por Pinker em muitos momentos, mas que permitem que a gente entenda, e eu faço essa crítica, entenda que é necessário compreender o indivíduo para além de uma leitura social e para além de uma leitura biológica, mas justamente tentando o intermédio entre esses dois fatores. Estamos juntos nessas aulas, queria dar boas-vindas mais uma vez e estamos juntos. Grande abraço.